Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo. Esse vídeo a gente vai tratar sobre soluções, a gente vai continuar os nossos estudos sobre. Eu vou dar uma leve relembrada sobre o que é uma solução, o que é o soluto, o que é o solvente, e a gente vai falar um pouquinho sobre cálculos e o gráfico, tá? E aí o restante do conteúdo a gente faz em um outro vídeo, tá bom? Então, só repassando, pessoal, como esse é o primeiro vídeo que a gente está testando, fazer esse esquema de videoaula. Esse vídeo se direciona especificamente aos meus alunos do segundo ano da minha escola. Então, se você, por um acaso, não é meu aluno e caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo, tá? Mas aí, esse pequeno momento é só para os meus alunos. Estudem com o caderno. Eu vou rever esse material. Melhor, eu vou olhar esse material quando a gente voltar da quarentena, do recesso, tá? Espero que o mais rápido possível, mas a gente não sabe o que vem por aí. Então, não é para deixar o vídeo rolando e cuidar da sua vida, né? Pelo menos para os meus alunos, eles têm que acompanhar esse vídeo com o caderno do lado para fazer as anotações pertinentes, tá? E quem está vendo esse vídeo também que não é meu aluno, é melhor acompanhar também com o caderno, afinal de contas, senão só vai ser só mais uma pessoa falando, e você fingindo que está prestando atenção. Então, anotando é sempre melhor para a gente assimilar melhor as informações, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu acompanhar agora os meus slides e o nosso tema, soluções. O que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Homogênea que só tem uma fase. Então, uma solução é uma mistura homogênea que vai ser composta por duas ou mais substâncias onde eu não consigo identificar fases diversas, eu só identifico uma fase. Uma solução é formada por um soluto e por um solvente. A gente considera o solvente aquela substância que está em maior quantidade e o soluto que está em menores quantidades. Né? Solvente é aquilo que vai dissolver e o soluto é o que vai ser dissolvido. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho como solvente a água e como soluto o dicromato de potássio. E aí, quando eles se misturam, eles formam uma solução, que é essa solução meio alaranjada aí, formada por soluto e solvente. Solvente é a água, soluto meu dicromato de potássio. Bom, a maioria das soluções que a gente vai trabalhar, principalmente em exercício, o solvente é a água. Não precisa ser a água em todas as soluções, mas a maioria que a gente vai trabalhar, solvente, como é considerado um solvente universal, é o mais comum, que a gente usa mais, é o solvente que a gente prepara as soluções que a gente trabalha. Então, na maioria dos casos, o meu solvente vai ser a água, mas não precisa ser a água necessariamente. Aí, nesse slide, eu tenho os tipos de soluções. Minha solução pode ser uma solução gasosa, uma solução líquida, uma solução sólida. Aí tem alguns exemplos para vocês saberem de cada caso. Como observação, notem que eu já falei, o solvente, a água é o solvente mais comum, mas não precisa ser necessariamente o único tipo de solução existente. Tá? Classificação das minhas soluções. Eu classifico a minha solução em saturada, insaturada ou supersaturada. Solução saturada é aquela em que a quantidade de soluto é igual ao meu coeficiente de solubilidade. E tem essa observação aí embaixo. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade de soluto que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. O coeficiente de solubilidade varia com a temperatura. A gente vai ver isso ainda nesse vídeo um pouquinho mais à frente. Então, como o coeficiente de solubilidade é variável, não é que uma determinada solução vai ter um coeficiente X. É aquele coeficiente em uma determinada temperatura. O coeficiente é sempre ligado à temperatura que a gente está analisando. Mas, quando eu tenho a quantidade de soluto igual ao meu coeficiente de solubilidade, ou seja, igual ao máximo de soluto que aquela quantidade de solvente comporta na temperatura determinada, então eu tenho uma solução saturada. Saturada está cheio.
quando está saturado de alguma coisa? Tipo, eu tô saturada de estar em casa, porque eu tô de saco cheio de estar em casa. Então, saturada é quando você tá cheio. A ideia de uma solução saturada é que ela já está cheia do soluto. Ela não comporta mais soluto. Então, por isso é uma solução saturada. Insaturada, por sua vez, é aquela solução que tem menos soluto do que o meu solvente consegue comportar, do que o coeficiente de solubilidade. É uma quantidade menor. A minha solução insaturada, ela pode ser tanto concentrada quanto diluída. Concentrada é que você tem uma quantidade de soluto próximo ao coeficiente de solubilidade, mais próxima ao meu limite, mesmo não estando nele. E a minha diluída é quando você tem pouco soluto em relação ao coeficiente de solubilidade. Então, você tem pouco soluto ali na minha solução. Então, a gente considera que é uma solução diluída. Aí, atenção. O que é uma solução supersaturada? Uma solução supersaturada, ela contém a quantidade de soluto superior ao coeficiente de solubilidade. Porém, todo aquele soluto está dissolvido no solvente. Tá? A supersaturada é diferente de uma solução com corpo de fundo. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente essa diferença melhor. E aí, só para ficar claro, uma solução supersaturada, ela é instável. Ou seja, qualquer perturbação no meio desequilibra aquela solução e aí o soluto que está em excesso precipita. Precipitar aí para o fundo do meu recipiente. Aqui tem a minha relação entre a solução concentrada e diluída. Deixa eu beber uma água, não ficar tossindo. Concentrada, já falei, que é aquela que você tem a quantidade de soluto próxima ao limite do coeficiente de solubilidade. E a diluída é quando você tem uma quantidade de soluto pequena, muito abaixo do coeficiente de solubilidade. E aí vamos para uma relação que é muito comum cair em exercício e a gente ter que lidar. Que é quando a gente tem corpo de fundo. O que é o corpo de fundo? Que é a mesma coisa que o precipitado. É o excesso de soluto que não consegue se dissolver naquele solvente. Pensa quando você vai fazer suco. Fazer um suco, e aí você gosta de suco doce. E aí você bota açúcar, bota açúcar, bota açúcar, bota açúcar. Aí quando tiver colocado a quantidade suficiente de açúcar, você bota mais uma colher de açúcar, porque você gosta de suco muito doce. E aí quando você vai beber aquele suco, você observa que no fundo da garrafa, do recipiente que você fez, da sua jarra, tem aquela quantidade absurda de açúcar ali embaixo. Por que fica aquela quantidade absurda de açúcar ali embaixo? Porque você desperdiçou açúcar. Você jogou uma quantidade absurda de açúcar naquele suco e aquele solvente já estava saturado, ele não conseguia mais dissolver aquele soluto. Então o excesso foi para o fundo, precipitou, virou corpo de fundo. Então aquele açúcar que está ali, ele não adoçou a sua bebida. Ele é só um desperdício, você desperdiçou aquela quantidade enorme de açúcar. Ele não adoçou mais porque você botou aquela quantidade. Então ali você tem o corpo de fundo, ali você tem o precipitado. Para no meu exemplo aqui. O exemplo aqui é com sal e água. 50 gramas de sal em 100 gramas de água. Virou aqui parte desse sal dissolveu no solvente. Então eu tenho uma solução saturada. Eu tenho uma solução saturada, a parte líquida. Por quê? O meu solvente conseguiu solubilizar o máximo que ele comporta. Ou seja, atingiu o limite do coeficiente de solubilidade, é uma solução saturada. Mas eu botei mais soluto do que a minha solução comporta. Como eu fiz isso, eu tenho um excesso de soluto. O que acontece com esse excesso de soluto? Vira precipitado, vira corpo de fundo. Então, repara aqui que eu tenho 14 gramas de corpo de fundo. Por que 14 gramas? Porque o restante do sal dissolveu na água. Por isso que você tem uma solução saturada. Ele conseguiu se dissolver na água. Mas o excesso de sal, que não consegue ser comportado por aquele solvente, ficou como um precipitado, ficou como um corpo de fundo. Então, o que você tem? Você tem um sistema aqui
em que você tem uma solução saturada mais um corpo de fundo, que é o meu precipitado, tá? Esse esquema aqui não é uma solução supersaturada. Esse esquema aqui é uma saturada com corpo de fundo, ok? Para ser uma supersaturada, olha só. Repara nesse esquema aqui. Acontece que eu aqueci, tá vendo? Uma solução saturada com corpo de fundo a uma temperatura de 80 graus. Ou seja, em 80 graus, aquele solvente, aquela quantidade de solvente, comporta uma quantidade maior de soluto. Então, conforme eu fui aquecendo a minha solução, eu consegui dissolver mais soluto naquele solvente. Então, a 80 graus, todo o solvente foi diluído. Beleza. Nesse momento, a 80 graus, eu tenho uma solução saturada. Tá ótimo. Show. Deixei em repouso. Voltar à temperatura ambiente bem devagar. Tirei do aquecimento, deixei ela bem quietinha ali. Não mexi nela, deixei ela paradinha. O excesso de soluto, tá vendo? Ele não voltou. Olha, eu não tenho corpo de fundo, eu não tenho precipitado. Aqui eu tenho uma solução super saturada. Eu consegui adicionar mais soluto do que aquele solvente comporta naquela temperatura. Porém, lembra que é altamente instável. Qualquer choque aqui, se eu acrescentar um pouquinho do soluto a mais, se eu fazer algum tipo de movimento brusco, dar um choque nesse recipiente, você vai ter uma agitação dessas moléculas e o excesso do soluto vai precipitar tudo de uma vez, tá? Por isso que ela é instável, ok? Essa diferença de saturada com corpo de fundo e supersaturada, isso é importante ficar bem claro. E aí vamos aos cálculos. Meu primeiro cálculo é uma concentração de massa, que é a minha concentração, que é a massa do soluto sobre o volume de solução. É o cálculo mais básico, é a concentração em massa. Como é que a gente utiliza esse cálculo? Vocês vão reparar que nesses slides tem o cálculo, a forma como você calcula, e uma teoria. Vai parecer muita coisa, porque tem várias maneiras de você calcular soluto e solvente na sua solução. Não é para ficar desesperado. Você vai terminar de ver esse vídeo, você vai fazer as listas de exercício que são recomendadas, que eu botei lá no material para vocês fazerem, e aí vocês vão fazer. Então, chegou com uma dúvida numa questão, ficou com uma dúvida como é que resolve, volta no vídeo para poder fazer, tá? Vai parecer muito cálculo, mas não é tão complicado assim. Vamos lá. Como é que eu calculo a quantidade total de dipirona sódica presente nesse medicamento? Esse medicamento, reparem, qual é a minha relação aqui? 50 mg de dipirona por ml. Então vamos. Concentração massa por volume, eu tenho uma concentração de quanto? A concentração de dipirona na minha solução é de 50 mg por ml, o que equivale a 50 gramas por litro. Qual o volume da minha solução? Aqui embaixo, contém 100 ml. 100 ml representa 0,1 litro. E a massa? É o que eu quero saber. Como é que eu faço isso? Concentração é igual a massa sobre o volume. A concentração eu tenho, que é 50 gramas por litro. A massa do soluto eu quero descobrir. O volume da solução é 0,1 litro. Resolvendo isso, a massa do meu soluto é 5 gramas. Tudo bem? Não é difícil, não é complicado. Tá? Analisar aqui as informações não foi tão complexo assim. Então, essa é a maneira que a gente calcula a concentração, massa, volume. Fração e porcentagem em massa. Esse cálculo que a gente acabou de ver da concentração é muito mais usado do que a fração. Tá? Vocês vão observar que alguns desses cálculos a gente usa muito pouco, mas é importante vocês saberem. Tá bom? Fração e porcentagem. Fração em massa é a massa do soluto pela massa da solução. Por isso que é uma fração em massa.
massa por massa, relação de massa por massa. E a porcentagem é essa relação massa por massa vezes 100, para você poder atingir uma porcentagem. Como é que a gente faz isso na prática? Podemos calcular a quantidade de cloreto de sódio, que é o NaCl, presentes em 1 litro de soro fisiológico. Para isso, é necessário levar em consideração que o soro é uma solução de cloreto de sódio e água. A densidade da água é 1 grama por ml. Portanto, 1 litro de água, encontramos 1000 gramas de água. Por que isso? A densidade representa que eu tenho o quê? 1 grama de água por 1 ml. A gente faz a relação de 1 grama por ml. Se eu tenho 1 litro de água, eu tenho 1000 ml. Logo, eu também tenho 1000 gramas de água. A minha porcentagem massa por massa é 0,9 e eu tirei essa informação da própria embalagem. O volume eu também tirei da própria embalagem. A massa da solução, portanto, fazendo essa relação, é de 1000 gramas de água. Qual é a massa do soluto? 0,9, que é a minha fração, é igual a massa do soluto sobre a massa da solução, que é 1000 gramas, vezes 100. O vezes 100 passou para lá. 0,9 sobre 100 é a massa do soluto sobre 1000. A massa do soluto é 9 gramas de cloreto de sódio. Como é que eu poderia resolver isso também? A minha relação massa por massa não é 0,9%? Essa porcentagem significa o quê, galera? Que eu tenho 0,9 gramas para cada 100 gramas de solução. Eu posso fazer também uma regra de 3. Se eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de solução, quanto de cloreto de sódio eu terei em 1000 gramas de solução? A regra de 3 também resolveria essa questão e você chegaria na mesma resposta. 9 gramas de cloreto de sódio. Concentração e quantidade de matéria. Essa é uma concentração importante, tá? Ela é bastante utilizada, a gente vai usar muito ela. A gente também chama essa concentração de molaridade. E vai ser expressa da seguinte forma. Molaridade, ou concentração mol por litro, é o número de mol pelo volume da minha solução. Repara o seguinte, por que eu tenho essa outra fórmula aqui no campo? Eu posso representar a concentração em quantidade de matéria, que é essa concentração em mol por litro, dessa forma, C de concentração, mol por litro, ou o M maiúsculo, que é o de molaridade, é o que significa. Aqui nesse caso, eu só desmembrei um pouco a minha fórmula. Não é número de mols pelo volume. Se a gente lembrar que número de mols nada mais é do que massa pela massa molar. Então, eu posso fazer o cálculo da seguinte forma. Molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume da minha solução. Aí aqui eu tenho as informações. M molaridade, V o volume em litro, MM é a massa molecular ou a massa molar e M é a massa. Vamos para a prática. Quantos gramas são necessários para preparar 200 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 1 mol por litro? Dados. Massa molar, 40 gramas por mol. Massa molar do hidróxido de sódio. Concentração mol por litro. Massas sobre a massa molar vezes o volume. Eu estou usando essa relação aqui direto, tá? A minha concentração é 1. A minha massa que eu quero descobrir, quantos gramas são necessários, ou seja, é a massa que eu quero saber. Massa molar é 40, já foi me dado. E o meu volume, só reparem o seguinte, eu não vou usar os 200 ml, eu vou passar 200 ml para litro, 0,2 litros. Porque eu tenho uma massa que equivale a 8 gramas. Bem? Eu falei no slide anterior sobre molaridade. Esse slide é molaridade, como é ele, tá? Menos usado, porém, a gente vai saber como calcula. Molaridade nada mais é do que, em vez de relacionar número de mols com o volume da minha solução,
eu vou relacionar número de mols com a massa do solvente. Como é que eu faço isso? Calcule a molaridade de glicose em uma solução contendo 4 gramas da glicose em 100 gramas de água. Dados, massa molar da glicose é 180, 100 gramas de água igual a 0,1 kg, porque na molaridade a massa do solvente tem que estar em quilo. 1 mol da minha glicose equivale à massa molar de 180 gramas. Então, eu tenho 180 gramas em 1 mol. Porém, eu não tenho 180 gramas de glicose. Eu tenho 4 gramas de glicose. Então, 4 aqui embaixo, x mols. Eu tenho 0,02 mols de glicose. Fazendo a minha relação da molaridade, 0,02 mols sobre 0,1 kg, que é a massa do solvente. Minha molaridade é 0,2 mols por quilo de solvente. Ok? Não é um cálculo difícil de fazer, mas não é um cálculo que a gente vai trabalhar com constância. Tá bom? Fração molar. Fração molar é interessante. É a quantidade de matéria do soluto ou solvente em relação à soma das quantidades de matéria de todas as substâncias presentes na solução. Ai, Carol, muito complexo. Não é tão complexo assim. A fração molar, eu consigo saber a minha fração, a minha relação de número de mols do soluto ou do solvente em relação ao número de mols do todo, né, da quantidade de matéria que tem presente na minha solução. Aqui está escrito, né, se vocês repararem na minha fórmula, número de mols do soluto e embaixo número de mols do soluto mais solvente. Mas a gente sabe que eu não preciso ter só um soluto na minha solução. Eu posso ter mais de um soluto. E aí como é que faz? Zero problema. Número de mols do soluto que eu quero calcular, vou chamar de soluto A. Então, número de mols do soluto A é sobre número de mols do soluto A mais número de mols do soluto B mais número de mols do solvente. Aí eu consigo calcular a fração molar para N solutos que eu tenho na minha solução. Como assim? Uma solução contém 230 gramas de álcool comum e 360 gramas de água. Calcule as frações molares do álcool e da água na solução. Aí eu tenho a massa atômica, dados massa molar do álcool e massa molar da água. A primeira coisa que eu tenho que saber é o número de mols que eu tenho, tanto de álcool quanto da água. O número de mols é massa pela massa molar. Então, o número de mols do álcool é 5 mols. Como é que eu cheguei nessa divisão? Álcool, eu tenho qual é a massa? 230 gramas. Qual é a massa molar do álcool? 46. Divide 230 por 46, chega no número de mols de álcool. Água, 360 é a massa. Qual é a massa molar? 18. Divide 360 por 18, vai chegar no número de mols do meu solvente. Agora eu já sei o número de mols do álcool e o número de mols da água. Qual é a fração molar? A fração molar do meu soluto é o número de mols do soluto sobre o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. A fração molar do soluto, que é o álcool, é 5 sobre 25. Por quê? O número de mols dele é 5, então vai ficar 5 aqui em cima e 5 aqui embaixo, mais 20 mols, que é da água, que é do solvente. 5 mais 20, 25. 5 dividido por 25, 0,2. Do solvente, eu também consigo calcular. Então, eu tenho x do solvente é igual ao número de mols do solvente sobre soluto mais solvente. Então, no caso, vai ser 20 sobre 25, que vai dar 0,8. Importante a gente saber. Mesmo que eu tenha 2, 3, 4, 5 solutos diferentes, além do meu solvente, o somatório da fração molar tem que dar 1. Então, aqui se eu somo 0,2 com 0,8, eu tenho um resultado igual a 1. E aí eu tenho a relação entre as minhas unidades de concentração. Essa fórmula é interessante, porque às vezes você tem a concentração em grama por litro e o problema está te perguntando a concentração em mol por litro. Então, principalmente essa primeira parte aqui, ó,
dessa relação é o que a gente vai usar muito mais, tá? Se você conseguir, obviamente, lembrar de toda essa relação, melhor ainda. Mas se você lembrar dessa aqui, ó, já te resolve muitos problemas. Concentração em grama por litro é igual a massa molar vezes a concentração em mol por litro, tá? Ou concentração em mol por litro é igual a concentração grama por litro sobre a massa molar. Tossi errado, tá? Não é pra tossir aqui, Mas tudo bem, você entendeu. Tá? Então eu tenho essa minha relação para fazer essas minhas relações entre as unidades. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar aqui e gráfico de solubilidade a gente pode ver numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Tá bom?